Sodoma e Gomorra. Duas cidades que ficaram marcadas na história e no imaginário coletivo como o exemplo máximo da degradação moral e da ira divina. Esta é uma narrativa que atravessa milênios e que continua a suscitar reflexões sobre a natureza humana, justiça e misericórdia. Em um tempo remoto, numa planície fértil e verdejante, situavam-se essas duas cidades. A região era próspera, e seus habitantes gozavam de riqueza e conforto. No entanto, juntamente com a opulência, crescia também a corrupção. O relato bíblico nos conduz a um cenário de decadência moral quase incompreensível, onde a maldade havia se enraizado de tal maneira que nem sequer 10 justos poderiam ser encontrados para salvar aquelas cidades. Ló, o sobrinho de Abraão, habitava em Sodoma. Era um homem justo, mas sua presença não era o suficiente para contrabalançar a iniquidade que dominava aquele lugar. Um dia, Abraão foi visitado por 3 homens, anjos disfarçados, que lhe revelaram a iminente destruição das cidades. Em um dos diálogos mais tocantes das Escrituras, Abraão intercede fervorosamente em favor de Sodoma, perguntando se Deus destruiria a cidade caso houvesse 50 justos, depois 45, 40, 30, 20 e finalmente 10 justos. Cada vez, Deus concorda que pouparia a cidade, mas a realidade era implacável, nem mesmo 10 justos poderiam ser encontrados. Os 2 anjos então vão a Sodoma para avisar Ló e sua família sobre a catástrofe iminente. A proteção divina se manifesta de forma tocante quando os anjos cegam os homens mal-intencionados que cercam a casa de Ló, tentando atacar seus hóspedes. Diante da urgência do momento, os anjos quase que arrastam Ló, sua esposa e suas filhas para fora da cidade, advertindo-os a não olharem para trás. E então, enquanto fugiam para a pequena cidade de Zoar, o céu se abre e uma tempestade de fogo e enxofre começa a cair sobre Sodoma e Gomorra. A terra treme, os edifícios desmoronam, as chamas consomem tudo. No entanto, a natureza humana se revela mais uma vez na desobediência da esposa de Ló, que, ao olhar para trás, é transformada numa estátua de sal. Esse ato não é apenas uma punição, mas um símbolo da persistente tentação humana de olhar para o pecado, mesmo quando a salvação está à frente. A destruição é completa. O que antes era uma região próspera transforma-se em desolação, um testemunho do julgamento divino. A narrativa de Sodoma e Gomorra ressoa através do tempo, como uma convocação à reflexão sobre os limites da maldade humana e a extensão da misericórdia divina. Ao longo dos séculos, ela tem sido usada para ilustrar o perigo da corrupção moral e a necessidade de justiça. Porém, também traz à tona questões complexas sobre intercessão, perdão e arrependimento. A história nos desafia a considerar até onde vai a responsabilidade individual e coletiva na perpetuação do mal. Talvez a verdadeira lição de Sodoma e Gomorra não resida apenas na severidade do julgamento, mas na urgência da transformação moral. Ao olharmos para o passado, somos convidados a não apenas evitar os erros de ontem, mas a buscar um caminho de justiça e retidão. A ruína daquelas cidades serve como um lembrete contundente da necessidade de vigilância moral em nossas próprias vidas e sociedades. E assim, a lenda de Sodoma e Gomorra continua a ser um espelho para a humanidade, uma história que, apesar de antiga, conserva seu poder de nos questionar, desafiar e inspirar. É uma narrativa que nos invita a olhar para dentro e para o nosso entorno, e fazer escolhas que honrem a dignidade da vida humana e a justiça divina.